Olá, eu sou Maísa Oliveira, terapeuta e mentora de terapeutas, e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior, nós falamos sobre a profissão terapeuta e a dimensão cultural. Hoje nós vamos falar sobre a dimensão terapeuta, sobre a profissão terapeuta na dimensão ambiental. Então, no vídeo anterior, eu mostrei aquela ferramenta, que é a fluxonomia 4D, que é um olhar sobre os nossos projetos, é uma bússola que nos permite olhar os projetos, as ideias, a nossa vida, tudo que a gente quiser, em quatro dimensões. Por isso que a gente chama 4D, que é a dimensão cultural, ambiental, social e financeira. Então, falamos da dimensão cultural, essa dimensão da ideia, essa dimensão da história, essa dimensão que mexe com experiências, aprendizados, todo esse cultural. Hoje nós vamos falar da dimensão ambiental. Então, pensando a profissão terapeuta na dimensão ambiental, o que vamos olhar? Bom, imaginemos a terapeuta que trabalha no, digamos assim, no físico, no presencial. Então, a dimensão ambiental dessa terapeuta vai envolver o local onde ela trabalha, onde ela presta esses serviços. Ela vai olhar se aquele local que ela trabalha possibilita outras atividades. Ela vai olhar se existem outros locais na cidade onde ela pode sublocar, onde ela pode exercer, atender mais pessoas, atingir um outro público. Então, tudo isso vai olhando pela dimensão ambiental. Ela também, apesar de trabalhar presencialmente, ela pode expandir o olhar para um trabalho online. Então, ela tem um notebook, ela tem um celular, ela tem outra estrutura que vai possibilitar esse trabalho. Então, pensemos a dimensão ambiental como estrutura, seja estrutura física, seja estrutura online, seja outros tipos de estrutura, que eu vou falar um pouco mais aqui. Então, a dimensão ambiental, ela é esse chão, o chão onde essa ideia e essas histórias vão ser plantadas. Então, podemos imaginar a terapeuta, que é o mais que a gente vê, tanto os terapeutas como as psicólogas também, essa visão de sair de uma faculdade ou de estar com uma profissão e atender em algum lugar. Então, eu pego uma estrutura, uma clínica, ou eu alugo algum lugar, e aí eu sento lá e espero o cliente chegar. Essa é uma visão bem 2D, como se eu tenho um produto para vender e se transformar em cultural. Na dimensão, quando a gente introjeta a dimensão histórica, né, a dimensão cultural e a dimensão social, eu vou pensando esse ambiental em vários níveis. Por exemplo, eu vou pensando esse ambiental e a economia colaborativa, ou seja, eu posso encontrar parceiros, e aqui a dimensão social entra, parceiros para dividir espaço, parceiros para trocar experiências, para indicar parcerias de pacientes, por exemplo, eu posso ter um parceiro que é um psiquiatra, eu posso ter um parceiro, né, que são pessoas que têm contatos com outras pessoas, outros grupos que também podem indicar. Eu posso ter uma parceria com outros terapeutas para dividir essa estrutura física, e assim eu vou pensando na dimensão ambiental. A dimensão ambiental, entretanto, ela, quando a gente fala de estrutura, a gente tem uma ideia de algo físico, né? Mas a estrutura envolve muitas coisas. Envolve também a estrutura jurídica, né? Qual a estrutura jurídica desse profissional? Ele é um profissional liberal, autônomo? Como que ele estrutura essa dimensão dele como profissional liberal? Ele paga algum imposto, ele contribui para a Previdência Social como esse profissional, ou seja, ele incorpora essa estrutura no negócio dele, ou ele é apenas um terapeuta que trabalha de modo informal. Por que que eu falo isso? Porque é muito importante a gente entender que o cliente, ele vem até você não só pelo seu trabalho. Às vezes ele vem pelo seu trabalho, pelas suas ideias, pela sua história, mas ele não encontra um lugar para ficar. Porque não fica claro para ele se você é um profissional liberal, se você é uma empresa,
corpo sente que tem uma coisa estranha. Muitas vezes o cliente vem, acha legal, mas não consegue ficar. Então, eu falo em todo negócio, sistemicamente, né? A gente olha de forma sistêmica para uma empresa e para qualquer negócio. Ele precisa de uma estrutura. E essa estrutura envolve também, como eu falo, essa estrutura jurídica, né? Se eu não tenho direitos e deveres, eu não tenho uma estrutura jurídica. Ah, mas ninguém está me obrigando a pagar imposto porque eu sou um profissional liberal. Tá, ninguém está te obrigando, mas a estrutura não se completa, né? Ela só tem direitos. Eu só quero receber clientes, mas eu não tenho deveres enquanto profissional. Então, isso, de certa forma, não é maduro, não é um profissional maduro. Então, é importante olhar para a estrutura do seu negócio, pensar como uma pessoa madura, adulta. É adulto, paga o preço da sua profissão. Senão, isso nunca vai virar um negócio. Porque à medida que você cresce e que você começa a pensar na burocracia do seu negócio, você começa a estruturar juridicamente. Não existe uma estrutura jurídica sem uma burocracia, né? Sem o pagamento de impostos, sem uma visão de se eu sou um profissional liberal, sou pessoa física, como que eu vou pagar imposto de renda, de que forma? Eu preciso, no mínimo, pensar e olhar para isso, senão eu não estou olhando para a estrutura do negócio. E aí, por outro lado, eu posso pensar, e sim, eu quero crescer, crescer para onde? Eu preciso crescer a estrutura para chegar a mais clientes. Então, eu cresço essa estrutura para uma PJ. É uma PJ MEI, é uma PJ simples. Então, precisa entender que, primeiro, o terapeuta não pode ser um MEI. Então, ele vai ter que crescer para uma PJ, né, de modelo simples. Então, esse pensar sobre essa estrutura, esse olhar, esse querer, esse desejar estruturar, vai ajudar o negócio da terapeuta a ser algo realmente mais maduro. Quanto mais maturidade tem o seu negócio, mais o cliente sente segurança de ficar. Às vezes ele até vem, mas não consegue ficar. Então, pensando também em termos de estrutura, podemos pensar o seu Instagram, o seu canal do YouTube, que outras estruturas o seu negócio tem, né? O canal às vezes eu vejo que o profissional, ele acaba priorizando muito o Instagram. Só que o Instagram, ele é uma estrutura, mas não tem uma estrutura jurídica, ele é uma estrutura de comunicação. Mas se essa comunicação, ela não se conecta com algo mais firme, ele vai ficar só um Instagram e você vai fazer conteúdos e vai ficar bonitinho e todo mundo vai curtir, vai gostar, mas isso não vai se relacionar com o negócio. Então é muito importante entender essas relações. E aí você tem o Instagram, você pode ter o canal do YouTube, também é uma estrutura. Quanto mais estruturado o seu negócio tiver, melhor. Isso que você tem que pensar. Para onde caminha a estrutura da sua profissão? E aí também você pode, quanto terapeuta, ter outras estruturas, por exemplo, produtos. Então, dentro da minha estrutura, eu estruturo vários produtos, várias formas de monetizar o meu conhecimento e a minha profissão, várias formas de conectar clientes, e aí eu posso ter aí uma esteira de produtos, palestras, encontros, terapia em grupo, terapia individual, mentoria, e aí eu vou diversificando essa estrutura. Então, pensar em estrutura envolve tudo isso. Envolve também, por exemplo, se você tem um trabalho diferenciado, você pode estruturar o seu método. E aí também é uma estrutura. Então, percebam como tudo isso vai sendo um conjunto de coisas que vão agregando, que vão dando firmeza e segurança ao seu negócio. Quanto mais firmeza e segurança o seu negócio tiver, mais o cliente vai sentir vontade de ficar. Porque as pessoas, elas estão soltas, elas buscam no profissional um chão, uma estabilidade. E a sua estrutura é a estabilidade do seu negócio, né? É a maturidade, porque não dá para se falar em estabilidade sem maturidade. Então, amadurecer o seu trabalho, pensar essa dimensão da estrutura e como ela vai se correlacionar com as outras áreas, isso é muito importante. Então, a gente falou primeiro, no primeiro vídeo, da estrutura, da dimensão cultural. Então, eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus projetos, eu tenho as minhas habilidades, eu coloco isso em algum chão.
né? Esse chão é a minha empresa, esse chão é o meu trabalho como profissional liberal, esse chão é uma estrutura física que eu atendo, esse chão são os meus canais de comunicação. Então, vários chão aqui construindo esse chão maior do seu negócio, da sua empresa, daquilo que você é enquanto profissional. Nessa estrutura, então, é que eu vou trazer a dimensão social, que a gente vai falar no próximo vídeo, a dimensão social para ancorar nessa estrutura e ser reconhecida e valorizada pelo cultural. Então, aqui a gente ganha um encontro, né, de possibilidades para resultar no financeiro. Então, é assim que a gente vai caminhando para a outra dimensão, a dimensão social e a dimensão financeira, ok? Então, olha para você enquanto terapeuta, para o negócio que você quer construir, para aquela terapeuta que você quer ser, olhando pelo cultural, pelo ambiental. E depois, no próximo vídeo, falaremos sobre a dimensão social na função terapeuta, na profissão terapeuta. Obrigada, curta, compartilhe esse vídeo, procure mais pessoas que estejam interessadas nesse olhar terapêutico, né? Não só sobre ser terapeuta, mas sobre ser terapêutico, porque esse olhar para as dimensões é para qualquer profissão, ok? Obrigada.